Olá, muito bom dia para você que está nesse sábado aqui com a gente. Em 2022, a OAB Seccional Maranhão garantiu o fortalecimento e ampliação do sistema de defesas das prerrogativas, qualificação, valorização da mulher advogada, do jovem, da advocacia sênior e a interiorização da ordem. Para este ano, o desafio é ampliar todas estas conquistas. Para falar sobre estes novos objetivos e outros, eu recebo hoje aqui no programa Em Alta o presidente da OAB, Caio Saraiva. Olá, seja muito bem-vindo, Caio. Olá, Cristiane, muito bom dia, sociedade maranhense, advogados e advogadas do Estado do Maranhão. É uma honra poder estar com você aqui no Em Alta para poder tratar sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil no ano de 2022, o planejamento para o ano de 2023 e principalmente as atividades que a Ordem desenvolveu e desenvolve para a advocacia e principalmente também para toda a sociedade por meio de suas comissões. Não poderia deixar de perguntar para você a respeito dos últimos acontecimentos em nosso país, né? Os atos antidemocráticos aí que a gente acompanhou, né? E a mídia inteira tem mostrado isso e novas cenas vão aparecendo de tudo isso que aconteceu e do atentado lá ao Palácio do Planalto, ao STF e ao Congresso Nacional. Como é que a Ordem se posiciona em relação a essa questão? Mas a Ordem é totalmente contrária a atos de agressão, a atos contra as instituições. Nós precisamos de instituições fortes para poder, neste momento, poder construir novas pontes. A Ordem adota o posicionamento de que, neste momento, devemos ter o apaziguamento de toda a situação e que os atores políticos precisam construir pontes num cenário de poder, unir o país na construção de dias melhores. Agora, em relação aos acontecimentos, a Ordem tem tido, né, um acompanhamento muito de perto lá em Brasília, né, tanto para acompanhar aí as investigações, quanto também as audiências de custódia, a verificação, né, das condições em que esses presos estão, né? A Ordem, o Conselho Federal da OAB, por meio do seu presidente Alberto Simonetti, acompanhou todo o processo eleitoral, desde o momento da abertura das urnas, a verificação, a cerimônia de lacre das urnas, assim como também nós acompanhamos em todo o país, especialmente aqui no estado do Maranhão, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E assim foi acompanhando todo o processo. Após proferido o resultado das eleições, realizado após, que foi onde ocorreram, logo depois ocorreram esses atos, a Ordem tem acompanhado de perto também, buscando principalmente assegurar as prerrogativas dos advogados e advogadas que estão envolvidos naquela situação. A gente sabe que foi uma situação atípica, um fato atípico, novo, que envolveu a custódia de centenas de pessoas e ali os advogados tiveram que adentrar aos locais, tiveram em alguns momentos dificuldade, mas tanto o Conselho Federal do OAB, por meio da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas, como também com o apoio da OAB do Distrito Federal e de outras subseções, a OAB Maranhão também se colocou à disposição, caso fosse necessário, para enviar sua Comissão de Prerrogativas até o Distrito Federal, para poder acompanhar os advogados e também a sociedade que estava ali envolvida. De lição que se pode tirar disso tudo que aconteceu lá em Brasília, né? A gente tem uma contestação, mas uma contestação violenta do resultado das urnas, né? E isso fica na história, né? Fica marcado na história da América Latina, né? Como um todo e na história do mundo, das democracias no mundo, né? O que a gente pode tirar de lição disso, cara? O país ele passa por um momento muito dividido, né? Isso divide opiniões. Mas, sem dúvida nenhuma, você deve respeitar, manifestar a sua opinião, ter o seu direito de manifestação, isso deve ser respeitado, a liberdade de expressão, mas com respeito até o ponto em que o seu direito à liberdade de expressão confronta com o direito do outro. Você tem o direito de se manifestar, mas não de impedir com que o outro faça a sua manifestação e expresse a sua vontade. A manifestação, o direito de manifestação, ele é legítimo, ele deve ser respeitado, mas dentro dos ditames da lei. 2022 foi um ano atípico para a gente, porque foi um ano também de eleição, né, de escolhas, de mudanças de comando, né, que 2023 começa, né, com essas mudanças de comando. Como é que a gente poderia retratar 2022 para a Ordem aqui no Maranhão? Que balanço que você faz? Para a Ordem foi um ano de preservar as conquistas e avançar mais. Foi um ano que nós estávamos fazendo uma transição de gestão. A Ordem passou por uma gestão inovadora, uma gestão que avançou muito, que foi a gestão que teve à frente o presidente Thiago Dias, 6 anos de gestão nos quais a Ordem pôde ter várias mudanças,
Dentre elas, posso destacar a interiorização das atividades da Ordem, uma Ordem muito presente no interior do Estado. Quando o presidente Thiago assumiu, e aí fiz parte da gestão, contribuí inicialmente na Escola Superior de Advocacia e depois na diretoria financeira da casa, nós tínhamos 4 sedes de subseções. Ao final da nossa gestão, no ano de 2021, na qual eu tive a oportunidade de ser tesoureiro entre 2019 e 2021, nós entregamos das 19 subseções que estavam instaladas no estado do Maranhão, 17 tinham sede. Isso porque nós criamos 2 novas subseções, que Buriticupu e Coroatá, que não ainda estavam instaladas. Conseguimos levar capacitação para todo o estado do Maranhão, capacitação presencial, cursos de pós-graduação. Veja só, Cris, nós somos o único conselho que oferta pós-graduação 100% gratuita para a sua classe no estado do Maranhão e no país. Esse foi um projeto inovador que foi desenvolvido quando eu estava na Escola Superior de Advocacia com o professor João Batista Ericeira e a doutora Liliane Saraiva, que depois foi encampado pelo professor Marcelo Carvalho, que é o nosso diretor de pós-graduação, e eu tive a oportunidade de contribuir financeiramente e desenvolver esse projeto entre o Maranhão e o estado do Piauí. E nós temos 3 pós-graduações em curso, 100% gratuita, que capacitam mais de 5 mil profissionais da advocacia no estado do Maranhão e também no estado do Piauí. Uma parceria e uma atividade que foi empreendedora e de sucesso e que se tornou exemplo no país. Hoje nós temos outras OABs, por exemplo, do estado da Paraíba, que copia esse projeto que foi desenvolvido pelo estado do Maranhão e pelo estado do Piauí. Conseguimos também valorizar e profissionalizar o nosso setor de prerrogativas e no último ano conseguimos avançar ainda mais, tendo ainda mais a interiorização das atividades prerrogativas da OAB. Tivemos 2 fatos relevantes no ano de 2022, que foi a realização de 2 desagravos públicos, um na cidade de São Luís Gonzaga. Infelizmente, advogados da região tiveram que lidar com truculência, com falta de trato com a profissão. Não estavam sendo observadas as prerrogativas da advocacia naquela região por algumas autoridades policiais, e a OAB teve que fazer esse desagravo público para poder recuperar a autoridade da advocacia naquela região. Mas o que são prerrogativas da advocacia? É importante esclarecer isso. Prerrogativas da advocacia são direitos específicos, a grande maioria está estabelecida na Lei Federal 8.906, o Estatuto da Advocacia da OAB, que é uma lei federal, que estabelece direitos ali que o advogado possui para poder exercer a sua profissão. Mas, Caio, isso fortalece apenas a advocacia? Não. Esses direitos fortalecem especialmente a sociedade, fortalecem especialmente o cidadão, pois é com esses direitos que o advogado consegue exercer a ampla defesa e o contraditório em prol do seu constituinte, em prol do cidadão, em prol daquele que é mais frágil, em prol daquele que mais precisa. Então, aí a importância do respeito às prerrogativas dos advogados e advogadas do exercício da profissão. Também tivemos a oportunidade de realizar um outro desagravo público na cidade de Pinheiro, onde, infelizmente, uma advogada foi agredida de forma física e verbal por um policial. E lá nos deslocamos até Pinheiro, foi uma mobilização da advocacia e de toda a sociedade para poder desagravar aquela advogada e cobrar das autoridades a devida punição daquela autoridade pelo crime que cometeu dentro da lei. Existe um tabu muito grande de que os aparelhos de justiça, né, eles estão distante da população que mais precisa. A OAB, como instituição, né, representativa, né, da população, também estaria distante, haveria um distanciamento, né? Talvez pelo fato de nós termos aí um gargalo nesse processo educacional, onde as pessoas não conhecem de fato, né, quais são os seus direitos, onde buscar e como buscar. É uma preocupação, né, dessa tua gestão de diminuir isso, de fazer essa aproximação. A gente viu alguns eventos aí em 2022, agora no início do ano, vacinação, né, as pessoas indo, né, quer dizer, essa aproximação com a população de um modo geral. Com toda certeza, nós trabalhamos 2 rumos de gestão. Um, sempre voltado à valorização a respeito da advocacia, né, e da Ordem dos Advogados do Brasil, consequentemente. E um outro viés, que é o respeito à valorização da sociedade, a aproximação do sistema de justiça, a aproximação da nossa instituição, da OAB, com a sociedade. Então, Cris, como você muito bem colocou, quando a gente pauta a vacinação, que a gente consegue fazer
um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, quando a gente consegue fazer um convênio com o Instituto Butantan, receber vacinas e aplicar essas vacinas, além da advocacia, mas também além da sociedade, a gente consegue fazer uma aproximação da ordem da advocacia com a sociedade e principalmente cada vez mais recuperar o respeito e o valor da Ordem dos Advogados do Brasil e da advocacia para com toda a sociedade. Destaco aqui que, com base em últimas pesquisas realizadas, a OAB é uma das instituições civis de maior credibilidade deste país. Mas esse detalhe é justamente para fazer com que a sociedade tenha cada vez mais aproximação com os advogados e advogadas. E veja só, onde o sistema de justiça não chega, onde o INSS não chega, onde algumas instituições não chegam, é um advogado e advogada que vai lá prestar o devido apoio ao cidadão e à cidadã. Vejamos que hoje o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, no estado do Maranhão, possui, salvo engano, em torno de 515 funcionários. Vejam só, 515 funcionários, servidores, para poder atender todo o estado do Maranhão. Caio, quem consegue recuperar esse déficit? O advogado e a advogada. É o advogado por meio do acesso do sistema do meu INSS, do INSS digital, que consegue ir até lá o cidadão, nos locais mais longínquos do estado do Maranhão, para poder atender aquele que mais precisa do benefício rural, do regime especial, do regime geral. E muitas vezes conscientizar essa pessoa desse direito, né? Porque às vezes nem ela consegue ter essa dimensão, né? Exatamente. De como pode partir, né, para conscientizar, orientar, desenvolver ali a consciência em busca desse direito. É até importante destacarmos para quando o cidadão se vê em seu direito violado, que ele procure diretamente um advogado, pois ele sim terá o conhecimento e a orientação correta para aplicar a cada direito, seja ele o direito do consumidor, o direito do trabalho, o direito previdenciário. Então é o advogado que consegue de fato ter esse contato mais próximo, fazer o link entre o Poder Judiciário, entre o INSS e o cidadão, a sociedade. Aproveitando essa questão que você falou, né, do processo de formação, do investimento em formação, né, e qualificação desse advogado, se a gente for pensar na formação do advogado, né, nessa escola hoje que se tem da formação do advogado, e aí é algo que eu coloco muito, que esse advogado formado e para servir a sociedade, ou seja, há algo que precisa estar na formação desse advogado, que é essa sensibilidade para lidar com as pessoas, né? Para conhecer e colocar esse pé na realidade muito próximo das pessoas. Por exemplo, você tem uma comissão lá que é a Comissão de Direitos Humanos, e que a gente acompanha muito aqui na TV Difusora, né? A atuação por conta, né, das violações de direitos em nosso estado, sobretudo na área rural. Esse advogado, ele precisa de fato, né, se despir, precisa ter uma formação voltada, né, para ter essa sensibilidade na sua atuação de campo, né? Nós brincamos hoje dizendo que o advogado, para ele ser um bom advogado, ele precisa ser um pouco psicólogo, ele precisa ser um bom ouvinte, ele precisa saber se relacionar cada vez mais com as pessoas. A nossa Escola Superior de Advocacia, ela desenvolve um trabalho importantíssimo dentro da nossa casa. Quando nós assumimos a Escola Superior de Advocacia, nós passamos a fazer uma análise do que, de fato, aquele advogado, principalmente o jovem advogado, que estava saindo do banco das faculdades, o que ele precisava para ter um melhor ingresso no mercado de trabalho. Então, nós fizemos uma análise. O que o jovem advogado, o que nós que saímos da faculdade aprendemos nos bancos da faculdade, e o que nós não aprendemos, mas que é fundamental para que a gente possa exercer a advocacia, alavancar a advocacia e ter um melhor ingresso no mercado de trabalho. Então, nos bancos da faculdade, os colegas pouco aprendem, por exemplo, com marketing jurídico, psicologia jurídica, como lidar com pessoas, noções de contrato, de negociação, dentro de negociação você conseguir fazer o que a gente chama de os acordos, a mediação, a arbitragem. Então nós passamos a trazer essas matérias para dentro da nossa Escola Superior de Advocacia. Nós temos que trazer para o advogado aquilo que ele não aprende nos bancos da faculdade, mas que é fundamental para que ele possa alavancar a sua carreira dentro do mercado de trabalho. Então a Escola Superior de Advocacia passou a ter esse viés. E a capacitação é algo fundamental para os advogados e advogadas. Nós temos um poder legislativo no país
e tem uma capacidade tremenda de criar novas legislações. Então o advogado ele precisa de uma capacitação contínua e a nossa Escola Superior de Advocacia oferece isso durante todo o ano em todo o estado do Maranhão. E também buscando trazer um outro olhar. E aí qual seria esse olhar? Fugir um pouco do poder judiciário. Hoje nós temos um poder judiciário que tem no país em torno de 80 milhões de processos. Então é natural que os processos acabem demorando um pouco mais para trazer um resultado. Por exemplo, na seara administrativa e previdenciária, alguns benefícios passam a sair com 3 meses, com 4 meses, são implantados alguns benefícios quando é bem fundamentada a documentação, quando a documentação é bem ajustada. Judicialmente isso demora anos. Então o cidadão não pode esperar tanto, principalmente o cidadão idoso, Sim. que precisa daquele benefício para o seu sustento, já em determinada idade, em idade avançada, e precisa disso com uma certa celeridade. Então a gente traz para o advogado esse outro viés, fugir um pouco da morosidade do Poder Judiciário, desses 80 milhões de processos, para trabalhar outros temas como a regularização fundiária, a advocacia extrajudicial, o inventário extrajudicial por meio dos cartórios, né, que são as nossas serventias extrajudiciais, o compliance, a administração, gestão. Então, todo esse arcabouço a gente traz novo, ou seja, novidade para a advocacia. A gente está falando que o que engessa esse aparelho do judiciário seria a falta de processo, que aliás no Brasil a gente falha, né, em muitas áreas, né? A questão processual, né, que falta em algumas áreas. Você acha que isso é o grande problema? Nós temos um país muito grande, né, de mais de 220 milhões de pessoas. O sistema processual, ele já houve uma modificação, especialmente no nosso Código de Processo Civil, buscando no ano de 2015 trazer algumas modificações, inclusive encurtar procedimentos, para que a gente tivesse uma redução nesse número de processos. O Poder Judiciário e todo o Poder Legislativo verificando, e em diálogo com as instituições também, com o sistema OAB, verificou que esse número de processos crescia gradativamente e que teriam que adotar algumas medidas para poder tentar reduzir esse crescimento. Então, o sistema processual ele já teve uma modificação. Mas nós temos ainda um Poder Judiciário que precisa ainda mais de ser estruturado. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, o Tribunal de Justiça, devo até parabenizar essa iniciativa, o Tribunal de Justiça está em trâmite um concurso público para a magistratura. Nós temos hoje mais de 60 vagas de cargos criados de magistrados no estado do Maranhão que não estão ocupados. Ou seja, nós temos um déficit. Por exemplo, na Baixada, nós temos várias comarcas que não têm juízes titularizados. Ou seja, são juízes de outras comarcas que respondem. Graças a Deus, hoje o sistema online possibilita você fazer uma audiência online, que os processos estão todos no ambiente online, facilita um pouco isso, porque o magistrado tem acesso ao processo, o advogado tem acesso ao processo, mesmo à distância. Mas o cenário ideal é que em todas essas varas nós tenhamos juízes titularizados. Então, assim, existe a necessidade, claro, de reavaliação desse sistema, os advogados buscarem um pouco mais a seara extrajudicial, mas especialmente a estruturação do Poder Judiciário para que a gente possa dar encaminhamento, para que a gente possa dar vazão a essas demandas. Vamos chamar aqui uma frase para ajudar a gente aqui nas nossas análises. Enquanto as leis forem necessárias, os homens não estarão capacitados para a liberdade, né? É do Pitágoras. Como é que você vê essa frase aí, né? O Brasil é conhecido como um país que tem muita lei, né? Mas que na prática a gente vê muita coisa sendo desrespeitada e a gente não vê a aplicabilidade disso, a efetividade dessas leis, né? A gente tem algumas aí que a gente olha assim, nossa, tá lá, um marco legal tá pronto, por exemplo, eu vou pensar aqui em meio ambiente, a gente tem um marco legal imenso de proteção ao meio ambiente, leis de defesa do consumidor, né? O Estatuto do Consumidor é um dos mais modernos do mundo, né? Mas a gente ainda vê muito desrespeito, né, em relação a essas áreas. Eu estou citando só duas áreas aí, né? Foi muito importante você tratar desse ponto, principalmente em relação ao direito do consumidor, que está vinculado justamente a esse tema que nós tratamos antes, que é a questão do número de processos.
nós temos hoje nos juizados especiais um grande número de demandas. E aí voltadas para empréstimos fraudulentos, serviços prestados de forma ineficiente, de forma ilegal. E existe uma resistência muito grande a se dar vazão a essas demandas. E aí, preocupado sempre com o número de processos. Mas veja só, quando existe uma demanda, quando o advogado aponta que tem um direito violado, a preocupação não deve ser com um processo a mais, mas a preocupação deve ser com aquele direito a mais que foi violado. Sim. O cidadão não pode pagar ainda mais caro por ter tido o seu direito vilipendiado. Veja só, um senhor aposentado do interior do estado, simples, humilde, às vezes que sobrevive com um salário mínimo para sustentar a sua família, a sua esposa, às vezes um filho, tem um empréstimo fraudulento, 2, 3, às vezes acontece, já vi casos de ter 8 empréstimos em um contra-cheque só, violando a lei de ter sido realizado de forma equivocada, violando também a margem de valor que poderia ser realizado dentro daquele salário, dentro daquele benefício. E a preocupação, às vezes, do sistema de justiça é com o número de processos, se tornar um processo a mais. Mas o direito do cidadão que foi violado, e aquela pessoa que precisa, que às vezes fica sem um direito fundamental, que é o alimento. Então a questão não é o número de processos, mas o direito que está sendo violado e o que está sendo feito para com o cidadão. No Brasil, de fato, nós temos um poder, como você muito bem colocou, o poder legislativo de criar legislações. Mas isso é uma questão também cultural. Nosso sistema de justiça, todo nosso sistema de justiça, ele é baseado num sistema que a gente chama de civil law, que é justamente um sistema baseado em legislações específicas. Ele é bem divergente lá do sistema de direito americano. Eu digo, mas o direito americano, a Constituição é pequena, nós temos uma pequena legislação, mas lá é um outro sistema de justiça. E até ruim a gente comparar, as coisas lá nos Estados Unidos funcionam, aqui não funcionam, né? Quer dizer, não tem nem como comparar, porque são sistemas diferentes, completamente diferentes. Que é lá, o sistema é o common law. O common law ele é baseado mais em princípios. Então, a pessoa não precisa ter desenhado a legislação, porque o que eu digo desenhar a legislação? A legislação não precisa ser tão específica para a pessoa saber que não precisa fazer determinado ato. Ou seja, eu não preciso da lei para dizer que eu não posso sujar a rua. Exatamente. Porque já é um princípio que está lá incrustado desde o meu processo educacional, da minha ambiência. Porque o cidadão já tem na educação dele que se ele sujar a rua, ele vai ter o lixo que vai prejudicar a saúde dele, que vai prejudicar toda a sociedade. E é aquela coisa, o bastar dizer que é feio já é suficiente para se dizer que não precisa fazer aquele ato. Aqui no Brasil não, você tem que ter uma legislação dizendo especificamente que você não pode jogar o lixo em determinado local, que você não pode, que você tem que fazer a calçada, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Então é muito uma questão cultural e do nosso sistema de justiça. Então, infelizmente no Brasil existe a necessidade de nós termos uma legislação dizendo que você precisa fazer determinada coisa. E como está dito em nossa própria Constituição, isso é respeitado com rigor em nosso país, que ninguém é determinado a fazer algo senão em virtude de lei. Então, se a pessoa não tem uma lei que o determina que ele faça, ele se acha na condição de não fazer. Já que é um direito constitucional e deve ser observado e respeitado. Um rápido intervalo e a gente volta já e eu vou te provocar novamente sobre esse assunto. Queria puxar algo sobre o que o Pitágoras disse, fazendo esse comparativo com a questão da liberdade, que é exatamente isso que a gente está falando, Nem a lei tem dado para a gente, esse sentimento de liberdade para fazer o certo, Porque fazer o certo também é ser livre, E a gente viver numa sociedade mais igualitária e mais respeitosa. A gente volta já. De volta com o presidente da OAB aqui, Caio Saraiva, que está aqui conversando com a gente, fazendo um balanço das ações de 2022 e os desafios agora para 2023 da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Vamos chamar mais uma frase aqui para a gente começar pensando a partir dela, a justiça não consiste em ser neutro entre certo e errado. Isso porque todo mundo tem uma posição, não é isso, Caio? Mas em descobrir o certo e sustentá-lo onde quer que ele se encontre contra o
errado, porque há opiniões divergentes, né? E a sociedade ela é feita de divergências, né? E a gente viu isso muito claro no Brasil, né? Nos últimos acontecimentos. Mas mesmo na divergência, né? A gente tem um Estado regulatório para garantir que o conflito, né? Ele seja um conflito saudável, né? Sem dúvida nenhuma. No Brasil, nós vivemos sob um sistema chamado sistema de freios e contrapesos, que em inglês se chama sistema check and balance, que é um sistema onde as instituições elas dialogam entre si, mas elas são todas independentes e autônomas entre si, e estabelecido um sistema de freios e contrapesos, ou seja, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, todos equivalentes entre si, dialogando entre si. Independentes, mas que precisam dialogar. Independentes, né? E harmônicos, que é o termo que a gente utiliza, marca a nossa dialogando entre si. Isso significa o quê? Quando um sistema está adotando determinada postura, não está condizente, que tem excesso, não está condizente com aquilo que a Constituição prevê, com que a sociedade vê como algo legal, o outro sistema ele tem um poder de agir então. Assim como o sistema de justiça, ele tem o poder de, acionado, tomar uma decisão que suspenda alguma eficácia de determinado ato do poder legislativo, assim como o poder legislativo tem o poder de promover o impeachment do presidente da República, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então esse é um sistema de freios e contrapesos que a gente busca e espera das instituições, claro, sempre o diálogo e atos concretos, atos democráticos, que sejam sempre observados e respeitados justamente para que a sociedade tenha a credibilidade e o respeito nessas instituições. Você citou agora há pouco a questão do INSS, né, e do trabalho, né, que a OAB vem fazendo nessa área, né, e há uma preocupação dessa advocacia em relação a esses serviços do INSS e que está sendo ofertado, por exemplo, nos postos do PROCON, né? É importante passar também para a população, né? O que é isso? Que às vezes a população de fato não conhece, né? Não sabe por onde começar. Então, garantir esse serviço, ele é fundamental, assim, mais próximo da população que eu digo, né? Vou lhe dar o melhor caminho por onde começar. Procurando um advogado ou uma advogada especializado na área do direito previdenciário. Regime jural, regime geral, regime especial. É um advogado e advogada que estudou 5 anos, que fez pós-graduação, que é especializado e tem o conhecimento técnico necessário para atender o cidadão e dizer para ele qual o benefício que ele tem direito, qual o tempo de contribuição, qual a idade necessária, qual a documentação que ele vai precisar. Por meio do próprio advogado, o cidadão ele pode fazer o protocolo do sistema que a gente chama hoje o INSS Digital. Sim. O advogado ele tem autonomia, Cristiane, para poder acessar o INSS Digital com o aval do seu constituinte, do seu cliente, acessar o meu INSS e pegar ali toda a documentação necessária para poder fazer o protocolo e requerer o benefício pelo cidadão. Então não existe maneira melhor para o cidadão de fazer e requerer o seu benefício previdenciário senão por meio de um advogado e de uma advogada. E já digo, fuja de atravessadores, fuja do que aquilo que a gente chama de coiote, que são pessoas que buscam intermediar esses benefícios. Que precisam ser denunciados também, que precisam ser denunciados, a Polícia Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil. Uma vez a pessoa exerce uma atividade que teria um viés ali de advocacia de forma ilegal, porque é o advogado que tem, com base na lei, base para poder prestar consultoria jurídica ao cidadão, e ele envolve naquela atividade, obtém um benefício de forma ilícita e deve ser denunciado. Mas vamos lá, para a atividade do INSS, como eu disse, o INSS possui hoje no estado do Maranhão um pouco mais de 400 servidores. Na ausência desses servidores, quem presta a assistência devida necessária ao cidadão é o advogado e a advogada. E aí nós fomos surpreendidos com um convênio firmado entre o PROCON e o INSS, por meio do qual oportunizava, nas sedes do PROCON no estado do Maranhão, ofertar alguns serviços que são de natureza personalíssima do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas veja só, o servidor do INSS, além de prestar concurso público para isso, de ter uma capacitação, estudar anos
para poder prestar um concurso público com ampla concorrência, para poder prestar esse serviço, ele tem determinado na legislação a sua atividade específica dentro do INSS. Ele é regulado por uma legislação específica, ele é fiscalizado pelos órgãos federais, ele é fiscalizado pela Polícia Federal. Ele tem uma capacitação específica para poder atender aquele contribuinte. Ele sabe qual a documentação necessária, ele sabe qual o tempo de contribuição, para qual tipo de regime ele vai ter que requerer o benefício. Né? Terceirizar esse serviço em um curso, às vezes de 1, 2 dias, é algo muito delicado. E a ordem, preocupada com a sociedade, preocupada com o cidadão, buscou o diálogo com o PROCON, com o Instituto Nacional do Seguro Social, para tentar compreender como seria prestado esse serviço, como seria executado esse convênio, para evitar que hajam prejuízos ao cidadão, para evitar que hajam prejuízos à sociedade. Tem uma questão que é extremamente delicada, você até sinalizou aí no primeiro bloco, a questão da garantia, né, e das prerrogativas da mulher exercendo a advocacia. É claro que a gente tem uma dívida imensa, né, nesse país com a questão de gênero, né? Isso em todas as áreas. No jornalismo não é diferente, né? Na advocacia não é diferente. Em todas as áreas, né, onde há uma competitividade, a mulher, ela muitas vezes aparece à margem. E a gente tem lutado muito para isso. Um dado importante que nos mostra como sociedade ainda precisamos avançar muito mais é a questão do número de feminicídios, né, no nosso estado. Né, que é bárbaro e é assustador. Né? E essa violência, ela é uma violência psicológica, ela é uma violência institucional e a gente sente ela, inclusive, no mercado de trabalho. Como é que a ordem está trabalhando essa questão para garantir que a mulher tem o direito de exercer a advocacia de forma plena? Né? É um compromisso meu com a sociedade, mais especialmente com a mulher e com o advogado. De fomentar a participação da mulher nos espaços de poder e decisão, de fomentar a participação da mulher na política, no poder judiciário, no sistema de justiça, na ordem dos advogados do Brasil. Hoje nós temos uma ordem, um conselho que ele é paritário. Nós temos um conselho hoje composto 50% de homens e 50% de mulheres. Tive a felicidade de estar à frente do processo que aprovou agora a nossa resolução, que regerão as eleições do 5º Constitucional. Sim. O 5º Constitucional é uma vaga que todos os tribunais deverão ser compostos 1/5 por membros do Ministério Público e por membros da advocacia. E no último mês de dezembro, nós tivemos a satisfação de aprovar no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão, a paridade de gênero para as eleições do 5º Constitucional, justamente buscando trazer a participação igualitária entre homens e mulheres dentro desse processo e de tantos outros, que assim o nosso processo sirva de exemplo também para as instituições. No ano passado, como lhe disse, nós tivemos a oportunidade de realizar um desagravo público na cidade de Pinheiro. Infelizmente, tivemos uma advogada agredida de forma física e verbal. Eu penso que essa situação autoridade. é mais séria no interior do estado, né? No exercício dessa profissão no interior do estado, né? Onde parece que está mais. Espero que não seja, né? Mas sem dúvida alguma, em algumas determinadas profissões, em alguns determinados momentos, principalmente na área criminal, por ter a necessidade de um maior enfrentamento, a gente vê que é natural que você tenha ali mais embates, e que em alguns momentos a mulher não seja tão respeitada. E veja só, quando um homem age com agressão com a mulher, duvido, sim, na grande maioria dos casos, faria o mesmo ou mediria a mesma força com outro homem. Mas isso não pelo sexo, mas deve fazer por ser uma pessoa. Sim. E a mulher, de forma ainda mais especial, não deve ser tratada com violência ou com agressão. Criei também no âmbito da OAB do Maranhão a Procuradoria da Mulher Advogada e a Ouvidoria da Mulher. Nos próximos dias estaremos instalando a Ouvidoria da Mulher na OAB do Maranhão e também tive a oportunidade já de nomear a doutora Patrícia Santiago, que é uma conselheira seccional que atua na advocacia criminal como procuradora de prerrogativas adjunta, especialmente para tratar sobre a parte da mulher advogada. Então nós temos hoje, dentro da instituição, sistemas que são estabelecidos para poder receber a mulher vítima de violência, receber a advogada vítima de violência e atuar em defesa dessa mulher e atuar em defesa
da advogada. E a gente tem notícia, né, que a OAB está presente aí em frentes, né, muito importante dessa luta em defesa da mulher e pelo fim da violência também. Todos os anos nós realizamos campanhas de combate à violência contra a mulher. Aqui que destacar a grande gestão que a doutora Tatiana Costa, que é a nossa atual vice-presidente do Conselho Seccional, fez à frente da Comissão da Mulher e da Advogada, tendo como vice-presidente a doutora Liliane Saraiva, que é uma grande mulher, uma grande advogada, que eu tenho a honra de dizer todos os dias, Deus me deu a honra de conviver ao seu lado e aprender o que era estar ao lado de uma grande mulher, uma grande advogada, um exemplo de advogada, um exemplo de batalhadora. E durante esses anos nós fizemos essas campanhas. Uma delas é no sentido de violência entre homem e mulher. Nós devemos sim meter a colher. O cidadão, ele, quando vê um ato de violência, quando ele vê um ato de agressão de um homem para com uma mulher, ele deve se intervir, ele deve denunciar, não devemos admitir isso jamais. Nunca foi, né, a violência algo de foro íntimo, né? Nunca é, né, a violência de hipótese nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E a legislação dos últimos anos veio cada vez mais atualizando, cada vez mais sendo modernizada, justamente para permitir isso. E hoje, um procedimento judicial ele é aberto seja pela denúncia da vítima ou seja pela denúncia de terceiros. E, inclusive, a própria vítima, sendo comprovado o ato de violência, a própria vítima não pode pedir que seja retirado o procedimento, o que anteriormente a lei permitia com que acontecesse. Caio, como é que se dá o diálogo hoje da OAB, assim, na tua gestão, com entidades importantes como, por exemplo, a Defensoria Pública? O defensor-geral, quando esteve aqui, falou assim, nós estamos tentando quebrar muitos tabus dentro da Defensoria, sabe? A pessoa chegava lá, achava que ela tinha que ir com um terno, que ela não podia entrar de bermuda. Hoje a gente tem a mulher amamentando, né, dentro das nossas instalações, né, que antes a gente não via essas cenas, e os nossos defensores cada vez mais com o pé no chão, né, lá dentro das comunidades, para que a gente possa garantir essa aproximação. Como é que se dá esse diálogo com instituições tão importantes, que eu penso que é primordial, né, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né? 2022 foi um ano muito positivo para a OAB do Maranhão, especialmente do ponto de vista do diálogo institucional. Nós conseguimos, no ano de 2022, ter um grande marco que foi a construção de pontes. Conseguimos dialogar muito bem com o Poder Judiciário no Estado do Maranhão, conseguimos dialogar com a Defensoria Pública, como você muito bem colocou, o doutor Gabriel Furtado, que é um grande advogado. Parabenizar a gestão do Gabriel, como também do Alberto, que foi o seu antecessor, que buscaram trazer esse viés muito social para a Defensoria. Então a gente vê uma defensoria hoje cada vez mais humanizada, uma defensoria cada vez mais próxima da sociedade, uma defensoria que busca estar lá nos povoados, lá na comunidade, e é esse o discurso, não apenas o discurso, mas também o que demonstra os atos e as ações do Gabriel e de toda a gestão da Defensoria Pública. Nós conseguimos dialogar com o Poder Executivo no Estado do Maranhão, com o Poder Legislativo, e isso trouxe um fortalecimento para a nossa advocacia, trouxe um fortalecimento para a nossa instituição. Claro que sempre respeitando e buscando manter o respeito à advocacia. Dialogar não quer dizer que a instituição será submissa, em que aceitará qualquer coisa. Mas que, claro, quando houver um entendimento divergente, a OAB buscará sempre dialogar para poder construir um entendimento que seja convergente. E se esse entendimento não for convergente, no entendimento da ordem, e não for o razoável para a advocacia nem para a sociedade, a OAB vai comprar a briga necessária, vai judicializar, vai fazer o procedimento administrativo, vai buscar o enfrentamento que seja necessário, mas nunca de forma pessoal ou de forma a causar um constrangimento político. Sim. Muito pelo contrário, buscando fazer cumprir a legislação. E se assim o Poder Judiciário entender de determinada forma por A, por B ou por C, isso será respeitado pela ordem e tenho certeza que também por todas as instituições. Mas 2022 teve esse grande marco e aqui tenho que destacar ações que tivemos, por exemplo, em dezembro, infelizmente, no dia 18 de dezembro de 2022, Cristiane, ocorreu um fato trágico na cidade de Itaipava do Grajaú, quando um advogado foi assassinado, executado em uma tocaia, uma emboscada, possivelmente em decorrência de divergências políticas em razão do exercício da sua profissão. Ele advogava para um prefeito da região, advogava para o município da região
e esse prefeito tinha um embate político com uma outra pessoa, com um outro cidadão. E esse cidadão havia divulgado na cidade, na região, uma lista que havia vingado algumas pessoas de morte, que esse advogado estaria nessa lista, o Dr. Ricardo da Luz. Um colega íntegro, muito correto, com respeito na região, um jovem advogado com 33 anos, deixou uma filha criança ainda, com uma esposa muito jovem, de pouco mais de 20 anos. Mas assim que nós acionamos a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, tivemos toda a resposta, né, da Polícia do Estado do Maranhão, que imediatamente o secretário Silvio Leite encaminhou para a cidade de Grajaú uma comitiva da Secretaria de Combate a Homicídios e Defesa à Pessoa no Estado do Maranhão, para poder atuar nesse caso. Também teve todo o respeito e o cuidado de ir até a cidade de Grajaú, onde eu tive a oportunidade de ir também, para poder conversar com a sociedade de Grajaú e deixar ali a certeza de que atuariam na busca de elucidar aquele crime e de punir os culpados por realizar aquele homicídio. Quero até aqui pedir o apoio de toda a sociedade, pedir o apoio das instituições, pedir o apoio dos sistemas de comunicação para que possamos divulgar, pois existe já um mandado de prisão em desfavor de um acusado, que é conhecido como Magno. Eu queria até pedir a oportunidade para poder pegar aqui as informações e, se fosse possível, nós divulgarmos, né, e dar repercussão isso em todo o país, para procurar essa pessoa que é acusada de cometer um crime bárbaro, que é o senhor Raimundo Nonato Araújo de Souza, que está foragido e já tem um mandado de prisão por outros crimes e também pelo homicídio do advogado Ricardo da Luz. Que nós possamos juntos trabalhar em busca desse criminoso e poder fazer justiça pelo Ricardo Luz e pela sociedade de Grajaú e por toda a advocacia que espera a elucidação desse crime. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta para o nosso último bloco. Ainda tem assunto aqui para a gente conversar bastante, mas a gente vai tentar, né, ser breve no próximo bloco. Já a gente conversando aqui com o presidente da OAB, Caio Saraiva. De volta com o presidente da OAB, Caio Saraiva. Caio, eu queria conversar com você sobre a participação aí, né, e qual a importância dos representantes da advocacia no pleno, né, do Tribunal de Justiça do Maranhão e nesse poder, né, decisório dessa lista, né, como é que a OAB vê esse momento, né? É uma conquista muito grande, né? Nós tivemos uma alteração na legislação da composição do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no ano de 2022, que aumentou o número de desembargadores no Tribunal de Justiça. Com esse aumento do número de desembargadores, foi criada mais uma vaga para a composição, para o ingresso de mais um advogado, no que a gente chama na lei do quinto constitucional, na regra do quinto constitucional, que está previsto lá no artigo 94 da Constituição Federal. E diz o artigo 94 que 1/5 dos tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais, serão compostos por 1/5 dentre membros da advocacia e membros do Ministério Público. Então existe mais uma vaga agora a ser ocupada por advogado e mais uma vaga a ser ocupada por membro do Ministério Público. Hoje nós temos no Tribunal de Justiça 3 desembargadores que representam o quinto constitucional da advocacia, que é o desembargador Paulo Velten, atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o desembargador Ricardo Ailib e o desembargador Jorge Rachid. E acredito que em pouquíssimo tempo, em torno de 2 ou 3 meses, nós teremos mais um advogado a compor o Tribunal de Justiça representando o quinto constitucional da advocacia. Bom, a gente teve aí, creio que no ano passado, né, o prêmio de jornalismo, né, que foi lançado aí, né, e teve uma grande repercussão. E eu sempre acredito, né, nessa parceria da mídia, né, é uma parceria muito saudável, né, com instituições, né, como essas que a gente citou aqui, né, instituições do judiciário, a própria Defensoria Pública, a OAB, prefeituras municipais, né, quer dizer, é o momento em que você dialoga com a sociedade, que você faz essa ponte, né, entre a instituição e a sociedade. Esse ano a gente deve ter uma nova edição aí do Prêmio de Jornalismo, né? Com certeza, nós tivemos a oportunidade ainda no ano de 2000, salvo melhor juízo, no ano de 2016, nós tínhamos uma assessoria de comunicação na ordem. Aqui tenho que parabenizar a iniciativa, que foi um projeto desenvolvido pela Indara, que hoje continua como nossa assessora de comunicação, retornou à casa como nossa assessora de comunicação institucional,
e foi desenvolvido o projeto OAB, o Prêmio OAB de Jornalismo. Naquele momento teve o tema Direitos Humanos e Sim. Foi um grande marco na nossa instituição. Eu destacar a importância da imprensa, a importância do trabalho que o jornalismo desenvolve para toda a sociedade e tem sido uma parceira da OAB, trabalhando, desenvolvendo, trazendo a informação, e a Ordem sempre busca respeitar e valorizar aqueles veículos de comunicação que trazem a informação com credibilidade, que trazem a informação fidedigna, que vão em busca das fontes exatas para poder informar o cidadão com seriedade, com credibilidade. Cidadão bem informado, sem dúvida nenhuma, é um cidadão que tem melhor poder de decisão, é um cidadão culturado, é um cidadão que tem melhor poder, inclusive, de escolher os seus representantes, os seus bons representantes. Tem um poder de criticidade. De criticar, de fazer avaliações, inclusive de cobrar daqueles que foram eleitos seus representantes, porque não estão cumprindo com aquilo que se comprometeram, com aquilo que trouxeram no momento de campanha para a sociedade. Então, traremos esse ano, no ano de 2023, novamente, o Prêmio OAB de Jornalismo, buscando premiar a imprensa séria, buscando premiar o bom trabalho realizado pela imprensa e pelo jornalismo no estado do Maranhão. Qual é o grande desafio para 2023, Caio? O grande desafio para 2023 vai ser lidar com esse momento de enfrentamento que o país vive. Precisamos ter um norte, precisamos ter um momento de tranquilidade para poder recuperar cada vez mais a pandemia do país. Estamos superando, graças a Deus, um momento de pandemia que foi devastador para todos nós, para todo mundo, para toda a sociedade, para todos os profissionais autônomos. E aqui destaco que a advocacia é uma profissão autônoma. Sempre busco, Cristiane, no diálogo que tenho com o Poder Judiciário, no diálogo que tenho com as instituições, destacar que o advogado, como disse, é aquele que defende o cidadão quando mais precisa, que tem como natureza a sua atividade, uma atividade autônoma, enfrentou a pandemia com muita coragem. Todo profissional do sistema de justiça, servidores públicos, magistrados, durante a pandemia, por mais que tenham precisado deixar de trabalhar em determinado momento, não deixaram de receber as suas remunerações. Não precisavam que os processos tramitassem para poder ter a sua remuneração garantida, para poder ter a remuneração do seu filho, a escola do seu filho garantida. E o advogado se encontrou num momento de dificuldade no qual tinha que ver os processos tramitando, tinha que ver o Poder Judiciário funcionando, porque depende disso a sua grande maioria. Mas conseguimos superar esse momento de dificuldade, que ainda deixa alguns impactos na advocacia e em toda a sociedade, mas quero aqui destacar todo o trabalho que a gente fez durante o período de pandemia, em capacitação, em vacinação. Percorri todo o estado do Maranhão, levando vacinação para toda a advocacia, levando testagem de Covid. Realizamos, logo no primeiro ano de pandemia, mais de 4.000 testes de Covid em todo o estado do Maranhão. No último ano, realizamos mais de 7.000 testes de Covid em todo o estado do Maranhão. Então, que peço, e aí solicito, sempre converso com o sistema do Poder Judiciário, com o Poder Judiciário, no sentido de ter sensibilidade, porque o advogado ele precisa ter prioridade na expedição do seu alvará, ele precisa ter os seus honorários cada vez mais respeitados e valorizados, porque são aqueles honorários no nosso processo que faz com que a gente garanta o sustento da família do advogado e de tantos outros atores que estão envolvidos dentro do processo de um escritório, como o motoboy, a secretária, as pessoas que fazem um atendimento, dentre tantos outros serviços. Então, nosso grande trabalho para esse ano vai ser cada vez mais profissionalizar o nosso sistema de prerrogativas, fazer com que a OAB e a advocacia seja cada vez mais respeitada e valorizada. Quando nós temos o advogado respeitado, nós temos a garantia de ter o cidadão respeitado, porque é o advogado que garante e assegura ao cidadão o cumprimento do seu direito. Fazer com que o advogado seja cada vez mais capacitado e também com que o jovem advogado consiga ter um melhor ingresso no mercado de trabalho. Caio, só para a gente terminar, e aí eu queria fazer essa pergunta não para o presidente da OAB, né, mas eu queria fazer essa pergunta
para o Caio cidadão, para o Caio advogado, né, que está lá na labuta, né, da garantia da lei e do direito, né? O que ainda te faz, sabe, suar a testa, ficar com o coração aflito e que você precisa, meu Deus, eu preciso conseguir chegar lá, né? O que te motiva, né? O que te tira um pouco, né, dessa centralidade e te coloca no desejo de eu preciso dar esse passo? Sem dúvida nenhuma, o desrespeito. Nós precisamos de uma advocacia e de uma sociedade cada vez mais forte. O que o cidadão ele seja o centro das atenções. Quando um político ele é eleito, ele não é eleito para se beneficiar. Ele é eleito para ter os olhares voltados para a sociedade, para ter os olhares voltados para o cidadão. Esse foi o pensamento que fez com que a gente conseguisse, nos últimos anos, mudar a realidade da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Maranhão e tornar hoje uma ordem cada vez mais humana. Uma ordem que consegue tratar cada advogado com a sua necessidade e com aquilo que ele precisa. O jovem advogado precisando de uma capacitação para melhor ingresso no mercado de trabalho. O advogado veterano precisando de uma atualização, de uma atenção melhor, porque ele tem dificuldade para lidar com o ambiente online, por exemplo. Cobrar cada vez mais das instituições respeito para com o cidadão. Números não é o mais importante para o Poder Judiciário, mas reparar o dano que vem sendo causado ao cidadão, à sociedade. Quando nós temos 20, 30, 40 mil processos de consumidor contra determinados bancos, será que são todos aqueles consumidores que estão errando ou os advogados ao entrar com o processo para pedir a reparação daquele direito, ou as instituições que estão permitindo com que aquele direito continue sendo violado dia a dia? Será se o PROCON não deve cobrar mais? Será se o Poder Judiciário não deve ser mais duro em suas condenações? Então, são esses questionamentos que me deixam cada vez mais inquieto. É a busca por uma sociedade mais justa, é a busca por um cidadão mais favorecido, é a busca por um advogado mais respeitado e mais fortalecido. Tive a coragem de encarar as eleições da ordem, que foram eleições duríssimas, mas tive a oportunidade de ser concedido pela advocacia maranhense o direito de conduzir a nossa instituição pelos 3 anos. E é com essa tranquilidade, com o diálogo, mas com a firmeza de que estamos trabalhando pelo certo, nós iremos conduzir a nossa instituição. Que a inquietude ela sempre traz para a gente a ação, né? A motivação, né? Que assim seja, né? Sem dúvida nenhuma. Tem um trecho de um livro de Rui Barbosa, que chama Oração aos Moços, que é uma redação, um texto que ele escreveu para jovens que estavam concluindo o curso de Direito, isso há mais de 50 anos, na década de 70, e ele diz o seguinte, em um dos trechos, que aqueles jovens não permitissem com que o calor dos seus corações se apagasse, não permitissem com que o seu coração se tornasse um badalo de um relógio velho, que balança, mas que não carrega qualquer emoção. Pois é aquela emoção, é aquele calor do coração, aquele calor da juventude que faz com que você tenha a vontade, a audácia e a coragem de mudar realidades. Nós possamos estar sempre imbuídos desse espírito, de transformar, de realizar, de prosperar, de trazer o melhor para nós, mas principalmente para as pessoas que estão à nossa volta. É isso. Caio, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Alta, né? Desejo aí um ano de 2023 de muitas inquietudes à frente aí da farsa da OAB e dizer que a gente está aqui à disposição, né? E a nossa tarefa, a nossa função social, de fato, é ser essa ponte, né? Entre as instituições, né? E a comunidade, né? O cidadão que está do outro lado. Muito obrigada, viu? Com certeza. Eu quero agradecer a oportunidade, poder ter esses minutos para conversar com você sobre temas relevantes para a sociedade, mas também para a nossa advocacia. Agradecer o apoio de cada advogado e advogada do estado do Maranhão, desejar um próspero 2023, que seja um ano de mais crescimento, de mais fortalecimento. Solicitar aos advogados cada vez mais apoio, que nós possamos fazer da OAB uma instituição cada vez mais forte, que juntos nós possamos construir uma OAB forte e ao lado de cada advogado
e de cada advogada e também da sociedade maranhense. E para você, um excelente final de semana. Eu queria deixar aqui o Em Alta, deixa para você uma frase aí para a gente ficar refletindo, né, no final de semana. Depois você vai lá nas nossas redes sociais e pode acompanhar, né, com mais tranquilidade essa entrevista, tá bom? A mais bela função da humanidade é de administrar a justiça. Essa frase é do Voltaire. Um grande abraço para você, beijo e até o próximo final de semana.